A força que nos sirva, irá nos obrigar a gastar energia para isolá-la a fim de que a sua energia dissonante não venha atrapalhar nossos trabalhos. A história ensina: o processo de formação de um grupo de efeitos físicos é lento e demorado. Antes de tudo, porque somos cheios de imperfeições e, arrogantes, vaidosos, nos achamos perfeitos, não tolerando os erros dos outros, mesmo que erros pequenos, localizados, que, com um pouco mais de bom senso, poderiam perfeitamente ser relevados. Infelizmente, porém, preferimos em geral o caminho da crítica, da acusação, da negatividade. E o pensamento, acredite, tem uma força fenomenal, podendo tanto construir quanto destruir uma obra, a reputação, a saúde de alguém. A verdade é que todos nós temos qualidades e defeitos. Uns mais, outros menos. Mas costumamos criticar antes de elogiar. No entanto, achar defeitos no vizinho é sempre mais fácil. Difícil mesmo é apontar qualidades. Mas elas existem. E o mundo seria muito, mas muito melhor, se procurássemos, antes de tudo, destacar as qualidades do próximo. Destacar as qualidades, não os defeitos. Quem for realmente espiritualizado, não da boca para fora, mas do fundo do coração, deve começar a praticar essa máxima dentro de casa, com a mulher, o marido, os pais, os filhos. Enfim, praticar o que fala. Prática que precisa ser estendida ao mundo, dando exemplo nas ruas, na vizinhança, no trabalho, no lazer, no clube de esquina, no grupo religioso. Sem hipocrisias. Por mais difícil que seja, as pessoas precisam procurar destacar os aspectos positivos dos outros. Mesmo que alguém apresente mais aspectos negativos do que positivos. É difícil, mas precisamos tentar, com sinceridade no coração. Só então estaremos preparados até para criticar os defeitos dos outros, porque dessa maneira faremos críticas tolerantes, construtivas, como a de um pai ou de uma mãe que deseja o melhor para seu filho, por mais desvirtuado que ele esteja. As casas espiritualistas precisam dar o exemplo dessa nova conduta, em prol de um mundo melhor. Infelizmente, porém, em pleno século XXI, boa parte ainda continua dividida com fofocas, críticas inconsequentes, comportamentos inadequados, brigas tolas pelo poder. Aliás, nada mais natural, devido ao nosso estágio evolutivo. Mas se esse lado negativo se faz presente, a despeito de um lado positivo fabuloso, de ajuda ao próximo traço, mesmo após a psicanálise e tudo o que vem sendo debatido, desde o século XX, sobre as relações sociais, ambientais e humanas, imagine qual não era o panorama na segunda metade do século XIX, quando as sessões de efeitos físicos começaram a se expandir. Dieta especial. Um dos casos mais famosos da literatura espiritualista de médiuns que sofreram com o despreparo de alguns, em reuniões de materialização, é o da artista plástica inglesa Elizabeth Hope, 1849 a 1918, que trabalhava sob o pseudônimo de Mi. Desesperança e que, no final da vida, escreveria sua autobiografia, No País das Sombras. Numa época em que ainda pouco se sabia das consequências para um sensitivo de determinados comportamentos, seu testemunho foi fundamental para que se aperfeiçoassem normas para a realização de sessões de efeitos físicos. O mais importante, no seu caso, era que Desesperança tinha uma qualidade rara nesse tipo de mediunidade: passava o tempo todo acordada, e não em transe. Podia assim relatar, com mais objetividade, o que sentia no momento mesmo em que os espíritos materializados enfrentavam algum tipo de transtorno, de dificuldade. Em março de 1890, após uma série de reuniões que promovera a fim de se obterem fotos de espíritos materializados, à luz de magnésio traço, a médium inglesa começaria a se conscientizar da causa de alguns problemas que sempre sofrera,
desde que iniciara sua missão mediúnica. Ela relata como, primeiramente, percebeu que a luz agira dolorosamente sobre seus nervos, tornados demasiado sensíveis durante as sessões. Lembra que ficava, mais ou menos, sofrendo de náuseas e vômitos depois das sessões de materialização, mas achava que eram consequências naturais desses encontros, embora nada sofresse quando estava rodeada apenas por membros de sua família ou de crianças. Durante as sessões de fotografia, esses incômodos aumentaram a tal ponto que eu ficava geralmente, por 1 ou 2 dias depois de cada reunião, em estado de completa prostração, e, como todos os sintomas eram os de um envenenamento pela nicotina, fizemos experiências e descobrimos que nenhuma dessas sensações se manifestava quando as pessoas presentes não tinham o hábito de fumar. Do mesmo modo, quando pessoas enfermas faziam parte do círculo, invariavelmente eu sofria nas horas do que se seguiam. A companhia de pessoas que tinham o hábito de beber álcool causava-me um mal-estar quase tão desagradável como o que era provocado pelos fumantes. Elizabeth Esperance havia descoberto algo que, com o tempo, seria visto como importantíssimo. Quando o corpo se apresenta carregado de impurezas, não só pelo álcool ou pelo fumo, mas pela carne vermelha e até de frango, o ectoplasma expelido carrega elementos deletérios que podem contaminar gravemente o ambiente, indo atingir, em cheio, o médium de efeitos físicos. Não é à toa que no lar de Frei Luís, sob orientação da espiritualidade, o fundador Rocha Lima sempre foi exigente nessa questão. 72 horas antes das reuniões de materialização, nada de carnes, a não ser peixes e frutos do mar fumo e bebida. Ao contrário, devia-se comer muito verde e frutas, para limpar e energizar o organismo, estimulando assim a produção de ectoplasma. No campo espiritual, nada é por acaso. Os alimentos e outros produtos provocam reações diferenciadas em nosso organismo, que, em alguns casos, precisam ser evitadas. A carne vermelha, por exemplo. Um dia perguntei ao professor Paulo Larosa por que, afinal, do ponto de vista da química do corpo, essa carne é prejudicial para as reuniões. A carne vermelha tem fundamentalmente adrenalina, disse. O animal percebe quando vai para o abate. Instintivamente, reage à morte iminente despejando adrenalina no corpo, que é fabricado em sua glândula suprarrenal. Esse hormônio, por sua vez, fica concentrado no plasma sanguíneo. Como a carne tem muito sangue, fica toda envenenada de adrenalina, o que acaba afetando negativamente as células que produzem o ectoplasma. Alguns sustentam que a adrenalina não pode mais ser detectada no sangue após a morte do animal. No entanto, não levam em conta que existem reações energéticas sutis que continuam a se processar no organismo do animal mesmo após o abate. Além disso, a carne vermelha e mesmo outros alimentos muito gordurosos prejudicam a formação do ectoplasma por outro motivo, ao tornar o processo digestivo mais difícil e lento. Energias do organismo humano são gastas na digestão justamente num momento que precisam ser canalizadas para a produção de ectoplasma. Nesse sentido, até mesmo um prato de massa muito gorduroso, mesmo sem carne vermelha, deve ser evitado. O coronel aviador da reserva Paulo Rui Portela, que deixou de comer carne vermelha aos 25 anos, me chamou a atenção também para outro dado importante. Não propriamente físico. Ao comer um tipo de carne carregada de sangue, a pessoa passa a alimentar seu organismo, e consequentemente seu corpo astral, com um elemento mais denso, pesado, mais terra-terra. Começa assim a vibrar energeticamente de forma menos sutil do que, por exemplo, um vegetariano. No fundo, isso remete à importante questão de que aqueles que consomem elementos pesados, deletérios, como carne vermelha ou álcool em excesso, acabam atraindo em torno de si, como uma antena, espíritos de energia mais densa, que sempre procuram ficar ligados a esses tipos de produtos.
Já com a carne de peixe não ocorre essa contaminação excessiva, o que também, consequentemente, tornará mais leve o corpo astral da pessoa. Além de menos gordurosa, a carne de peixe tem muito menos sangue para ser contaminado pela adrenalina. Trata-se então de um tipo de carne com menor teor de adrenalina, e, portanto, com um efeito menos deletério do que a carne de porco ou de boi. No meio termo entre as duas fica a chamada carne branca, de frango ou de peru. Contendo mais sangue que a de peixe, mas menos do que a de boi, essa carne também é rejeitada para as reuniões de materialização, admitindo-se, porém, seu uso antes das sessões de cura por espíritos incorporados em médiuns. O fumo e a bebida alcoólica, por sua vez, são outros exemplos de ação nefasta. Por quê? Bem, os malefícios do fumo, com seus componentes químicos que provocam câncer e outras moléstias graves, para o organismo humano e, assim, para o ectoplasma, já são evidentes. O álcool também não fica atrás nessa ação nefasta. Se você beber álcool antes de uma reunião, toda a energia ectoplasmática potencializada nas células será grandemente diminuída. O álcool vai fazer uma expurgação daquela energia na extremidade das células, diz Paulo Larosa, acrescentando que, do ponto de vista de sua estrutura química, o álcool é liberador de energia. Com o corpo impregnado de álcool, as energias de qualquer alimento consumido por alguém serão rapidamente eliminadas. Cálcio, fósforo e outros importantes elementos constituintes do ectoplasma são como que lavados do organismo pela ação da bebida. O álcool libera rapidamente nutrientes essenciais para a sobrevivência do corpo. É aquela história, quem bebe muito não tem energia para nada. É um ser descarregado para a vida, e ainda cheira mal, devido à evaporação dessa substância deletéria para o ambiente. Dessa forma, portanto, eliminará as energias necessárias para a formação ectoplasmática. Além do mais, ao impregnar o ectoplasma de quem bebeu, o efeito nocivo do álcool atingirá, por tabela, o organismo do médium. Por outro lado, sempre que alguém consome produtos prejudiciais ao organismo, como drogas legais e ilícitas, cigarro, maconha, álcool, remédios fortes, cocaína etc. Acaba não só contaminando o ectoplasma do médium, como atraindo os chamados espíritos vampirizadores, que vêm em busca de emanações fluídicas negativas que lembram seus vícios na Terra. São seres densos, pesados, que desarmonizam o ambiente. Rocha Lima adotava tratamento especial para o viciado que fosse designado para uma materialização. O médium Gilberto Arruda lembra que o fundador do lar de Frei Luís tinha uma determinação rígida. O enfermo passava por 15 sessões de desobsessão e depois, após a avaliação do próprio Rocha Lima, intuído pela espiritualidade, por 15 sessões de cura por incorporação de espíritos. Depois, nova avaliação. Só então poderia ser liberado. Quanto àquele que tivesse consumido ocasionalmente um cigarro de maconha é o mesmo que fumasse diariamente cigarros comuns, Rocha Lima poderia até, se fosse um caso de emergência, e após ouvir a espiritualidade liberá-lo para uma materialização se cumprisse dieta de 72 horas. No entanto, esses cuidados em relação a consumidores de drogas tinham a ver com outros tempos, outros problemas sociais. Ainda não havia se disseminado, por exemplo, o uso da cocaína nem de drogas como êxtase. Gilberto recorda assim de um tempo em que, quando lidava com essa questão, Rocha Lima se referia à maconha e não à cocaína e outras drogas químicas pesadas. Então, qual seria a regra mais adequada para lidar com um enfermo com histórico, mesmo que eventual, de consumo de remédios pesados, de cocaína e de êxtase, entre outras drogas químicas que mexem demais com a consciência? Ou mesmo para lidar com um consumidor mais do que eventual de maconha?
Qual seria o tempo mínimo de abstinência para que alguém assim pudesse entrar numa sessão de materialização? Um indicativo do tempo mínimo necessário de dieta para esses casos pode ser tirado da experiência da Dianética, trabalho de atendimento psicológico desenvolvido pelo norte-americano L. Ron Hubbard, 1911 a 1986. Em relação a consumidores eventuais de tranquilizantes e drogas como maconha e cocaína, ele recomendava abstinência de pelo menos uma semana, tempo suficiente para que o paciente não apresentasse cansaço mental e dificuldades de raciocínio, para não prejudicar assim o bom andamento da terapia. Já os viciados em alto grau teriam que ficar pelo menos 45 dias sem consumir drogas. A Dianética é uma técnica terapêutica de regressão de memória, em que o paciente eventualmente acessa vidas passadas. Portanto, incentiva pontes com o mundo espiritual. Assim, sua condição prévia para tratar dependentes químicos ou eventuais consumidores de drogas me parece adequada para ser seguida nos casos de enfermos de mesmo perfil que tenham a oportunidade, um presente da espiritualidade, de ir a uma materialização. E do jeito que a nicotina empregue no corpo do viciado em cigarros, eu particularmente aconselharia, por questões de segurança, que esse tipo de enfermo parasse de fumar pelo menos uma semana antes, e não apenas 72 horas, de uma sessão de materialização. Mas independentemente das normas que devem ser seguidas por cada participante, existem efeitos externos que também podem prejudicar, e muito, as materializações. A luz branca, por exemplo, é um grave problema. Não que as reuniões de efeitos físicos não possam ser realizadas no claro, mas não é o ideal. A luz elétrica e a luz solar, principalmente, queimam o ectoplasma. Melhor dizendo, desagregam. A luz elétrica quente, a solar mais ainda. Antes de se condensar, para materializar o corpo astral, o ectoplasma se encontra em estado gasoso. E gás se expande, desagrega-se com o calor. Além disso, a luz branca é a síntese das cores do espectro do arco-íris. Reúne, portanto, todas as frequências das ondas eletromagnéticas que formam as cores do dia a dia que podem ser vistas pela retina, da mais quente, o vermelho, a mais fria, o violeta. A luz, em suas várias graduações, pode fazer estragos desagregadores não só no ectoplasma, como em outros elementos naturais. O espírita francês Léon Denis lembra que aqueles que observam a natureza sabem que as ondas luminosas perturbam a formação do ser em seu período de gestação. Todo germe, todo corpo, seja vegetal, animal ou humano, deve constituir-se nas trevas, antes de aparecer a luz do dia. A fotografia é obrigada a operar em condições análogas. Já na época em que Denis viveu, na virada do século XIX para o XX, as experiências com a telegrafia sem fio confirmavam essa ação prejudicial da luz solar. Segundo uma comunicação do Sr. Marconi à Sociedade Real de Londres, está verificado que as ondas hertzianas se transmitem melhor à noite que de dia. O nascer do Sol produz grande perturbação nas transmissões. Mais tarde, se compreenderia o porquê desse fenômeno, a ionização da atmosfera, provocada principalmente durante o pôr do Sol, dificulta as transmissões eletromagnéticas. Existem críticas recorrentes de céticos sobre o não uso de luzes nessas reuniões, como se fosse um artifício para fraude. Nada mais tolo. Até porque nem todas as sessões são realizadas no escuro. Por outro lado, como apontou Diniz, antes do advento da máquina fotográfica digital, a revelação de um filme demanda a escuridão no laboratório. E por acaso isso seria indicativo de alguma fraude? Não. Apenas alguns experimentos, para acontecer, têm que ser promovidos no escuro. Nada mais natural. Cada um com a sua regra particular. Nas reuniões de materialização, embora o uso de luzes seja em princípio prejudicial, prefere-se,
quando necessária alguma iluminação parcial na sala, a de cor vermelha. A frequência do vermelho é a mais baixa do espectro do arco-íris. Sendo a de menor frequência, mais longas e suaves são suas ondas eletromagnéticas, danificando menos o ectoplasma. Mas, mesmo assim, não deixam de prejudicar o ectoplasma, como conclui Rocha Lima, que passou a utilizá-la numa intensidade mais baixa e apenas em poucos momentos das reuniões no lar de Frei Luís. Ali, em meio ao breu total, só se usa a luz vermelha, assim mesmo bem tênue, fraquinha, quando alguém é conduzido de um lado para outro da sala, antes que qualquer espírito saia materializado da cabine mediúnica. Uma luz natural fria, a da lua, com sua luz indireta vinda do sol, é o melhor exemplo. Pode ser usada com sucesso numa reunião de materialização, desde que a baixa intensidade com um médium bem treinado. Em seu livro Memórias de um Presidente de Trabalhos, Rocha Lima, do alto de sua experiência, analisa essa questão. A ação prejudicial da luz sobre as formações ectoplásmicas nada tem a nos surpreender. Sabe-se que a luz é, nitidamente, abiótica para os micro-organismos e que ela parece, mesmo, prejudicar a organização das formas primordiais. A luz vermelha mostrou-se nas materializações tão prejudicial quanto a luz branca. Se ela parece ser menos prejudicial, é simplesmente porque é menos forte. Em intensidade igual, a luz vermelha não é preferível à luz branca, e tem a grande desvantagem de deformar e alterar a visão. A experiência tem mostrado que a luz menos prejudicial ao ectoplasma é a luz fria e desprovida de radiações químicas. Rocha Lima registra então uma análise do pesquisador francês Gustave Gelée, 1868 a 1924, em defesa do uso da luz fria. A claridade da lua realiza muito bem este ideal e, de fato, pode-se obter, como o sábio William Crookes observara, magníficas sessões à luz da lua. Como permanecia acordada durante as sessões, a inglesa Elizabeth Spence também lançaria luzes sobre a razão de a espiritualidade preferir trabalhar com médiums de efeitos físicos em transe, dormindo, inconscientes do que se passa fora da cabine de materializações. Antes de tudo, é necessário se preservar a saúde mental do sensitivo e a vitalidade material do espírito que participa dos trabalhos. Os pensamentos do médium, quando acordado, acabam interferindo na forma e na consistência das materializações. É o que fica evidente ao se analisarem algumas reuniões relatadas em Shadowland. Quando das primeiras aparições de um espírito que se identificou como Walter, a médium recorda que tinha desejo de sair do gabinete de materialização, curiosa em observar sua criatura espiritual passeando entre os presentes, mas sentia-se estranhamente inerte e apática. Sem sono, seu cérebro estava mais acordado e ativo do que nunca, com os pensamentos e as impressões sucedendo-se nele com a rapidez do relâmpago. Sons que sabia produzidos à distância pareciam ferir de perto seus ouvidos. Mais tarde, ela descobriria que o seu estado não era somente o da indiferença ou da inércia, pois estava completamente sem energia e, se procurasse fazer um grande esforço, obrigaria invariavelmente as formas materializadas a se recolherem ao gabinete, privadas do poder de sustentarem-se. Esse fato, porém, como muitos outros, não podia ser aprendido sem o sofrimento. Em outro trecho, ela revela o quanto se sentia umbilicamente ligada aos espíritos que ajudava a materializar, como no caso de uma mulher que se identificava como Yolande. Parecia existir entre nós um laço estranho, define, acrescentando que a entidade surgia independentemente de sua vontade, mas que, no momento em que se achava presente, sua curta existência material dependia da vontade da médium, que, em contrapartida, perdia sua força e poder de ação. Perdia também uma grande parte da minha substância material, embora na ocasião não desconfiasse disso. Senti em mim uma transformação qualquer,
E é curioso que todo esforço da minha parte para pensar com lógica e seguir o encadeamento de um raciocínio parecia molestar e enfraquecer Yolande. Ela possuía mais força e vida, quando eu tinha menos inclinação a pensar e raciocinar, mas o meu poder de percepção crescia a ponto de causar-me dor, não física, mas mental. Meu cérebro tornava-se uma espécie de galeria onde os pensamentos dos outros tomavam o corpo e soavam como um objeto material. Se alguém sofria, eu sentia o eco do seu sofrimento. Se alguém estava fatigado, aborrecido, eu experimentava instantaneamente o mesmo sentimento. A alegria e o sofrimento faziam-se de algum modo perceptíveis em mim, e eu, sem poder dizer quem isso sentia, ficava sob o domínio de tais impressões. Para piorar, a médium sentia penosamente que qualquer acidente ou imprudência da parte do espírito repercutiria imediatamente sobre ela. Quando Yolande passeava pela sala, ela às vezes tinha uma vaga inquietação. Esse sentimento de ansiedade tomava realmente a forma de um pensamento. Yolande se via forçada a entrar no gabinete onde se achava Elizabeth Esperance. Vinha contrariada e, às vezes, com uma petulância infantil, o que demonstrava que o pensamento da sensitiva exercia uma influência dominadora sobre os seus atos, e que o espírito somente voltava ao gabinete quando não mais se sustentava a si mesma. Certa vez, quando se preparava para mudar da Inglaterra, a médium passou por uma experiência amarga. Numa reunião de materialização, Yolande foi agarrada inesperadamente por um homem que, sentindo-se ludibriado, achou que era de Esperance quem passeava pela sala e tentou desmascarar a impostora. Foi um choque terrível. O que experimentei foi uma sensação angustiosa e horrível, como se me quisessem sufocar ou esmagar. Como se eu fosse uma boneca de borracha violentamente apertada nos braços de uma pessoa. Depois, senti-me invadida pelo terror, constrangida pela agonia da dor. Julguei que ia perder a razão e precipitar-me num abismo medonho, onde nada via, nada ouvia, nada compreendia, a não ser o eco de um grito penetrante que parecia vir de longe. Com a sensação de que estava caindo, ela desmaiou. Após a sessão, ficaria em penoso estado de prostração, sem conseguir se mover. Sentia que pouca vida restava em mim, e esse sopro de vida era para mim um tormento. A hemorragia pulmonar, que durante a minha estada no sul fora aparentemente curada, reapareceu, e uma onda de sangue quase me sufocou. Dessa sessão resultou para mim uma longa e grave enfermidade, que fez demorar por muitas semanas a nossa partida da Inglaterra, pois que eu não podia ser transportada. Sem o saber, a sensitiva inglesa havia experimentado as consequências danosas do retorno abrupto do ectoplasma, que ajudara a materializar o espírito, para seu corpo. Em outra ocasião, Desperance relata um sentimento angustiante de perda de identidade. Outro fato não muito comum em se tratando de médiuns de efeitos físicos em sessões à base de ectoplasma, ela não só ficava desperta, como também, com o passar do tempo, passou até a sair do gabinete. E numa dessas reuniões, na Noruega, se materializaria uma menina de nome Ana. De repente, a garota foi identificada por uma participante como sendo sua filha, que morrera há tempos. A mãe se levantou então e correu para abraçar a filha querida, aos gritos: Ana, ó Ana, minha filha, meu amor. Em seguida, outra mulher, irmã da menina, também correu para abraçá-la. Houve soluços, lágrimas e louvações a Deus. O que se passaria então na mente da médium deixaria profundas marcas em sua psique. Eu senti o meu corpo puxado, ora para a direita, ora para a esquerda, e tudo se tornou sombrio a meus olhos. Experimentava a sensação de ser abraçada por alguém, e, entretanto, achava-me só na minha cadeira. Sentia que o coração de alguém batia de encontro ao meu peito, que tudo isso se estava dando, ao passo que junto a mim apenas se achavam duas crianças. Ninguém pensava em mim, todos os pensamentos,
Todas as vistas convergiam para a branca e delicada figura cercada pelos braços de duas mulheres de luto. Eu sentia distintamente pulsar o meu coração, e, entretanto, que braços eram esses que me cercavam? Jamais tive consciência de um contato tão real, e comecei a perguntar a mim mesmo quem era eu. Seria aquela branca figura ou a pessoa sentada na cadeira? Seriam minhas as mãos que rodeavam o pescoço da dama idosa, ou só eram minhas as mãos que descansavam nos joelhos da pessoa sentada na minha cadeira? Certamente eram meus os lábios que recebiam os beijos, era meu rosto que eu sentia regado pelas lágrimas abundantes das duas velhas damas. Como se dava isso? Era horrível o sentimento de perder assim a consciência da minha identidade. Desejei erguer uma das mãos do corpo que se achava na cadeira e tocar em alguma coisa, a fim de saber se eu existia realmente ou se era somente a vítima de um sonho. Desejei saber se Ana era eu, se a minha personalidade e a dela eram a mesma coisa. Senti os braços trêmulos da velha, os beijos, as lágrimas e as carícias de sua irmã, ouvi a sua bênção e, entregue a uma verdadeira agonia de dúvidas e angústias, perguntava a mim mesmo há que tempo duraria isso, por quanto tempo continuaria esse estado. Eu seria Ana ou Ana seria eu? As lembranças dessa reunião atormentaram-na cruelmente. Esse caso, o ataque que Yolande sofrera e outros incidentes em sua carreira mediúnica chegaram a fazê-la interromper por algum tempo as sessões de materialização, para melhor estudar e refletir sobre os fenômenos espirituais. Essas experiências tormentosas se constituem em mais uma forte evidência do quanto os espíritos materializados dependem do médium de efeitos físicos, e o quanto estes também precisam ficar protegidos, de modo que ninguém toque ou faça qualquer movimento brusco contra os seres astrais, sob pena de provocar danos graves à saúde física e psíquica do sensitivo. Portanto, um dos objetivos do transe mediúnico é atender à necessidade de se manter a mente do médium tranquila, evitando que seus pensamentos atrapalhem a ação dos espíritos materializados. Além de servir para revigorar as forças do sensitivo. O médium Gilberto Arruda, por exemplo, nas sessões do lar de Frei Luís, permanece inconsciente. Algumas vezes, chega a se lembrar de ter seu corpo astral desdobrado, descolado de seu corpo físico e, em viagem astral, sempre unido ao seu corpo físico por um cordão de prata a traço, ser encaminhado a esferas espirituais sublimes, onde se encontra, para recarregar suas baterias energéticas, com seus guias protetores, como o próprio Frei Luís. Eu deito, é um torpor tremendo, fico preso na cama. Aí entra o sono mediúnico e apago. Não sinto nada, não vejo nada. O que eu posso lembrar, às vezes, quando a sessão está muito boa, é que eles me desdobram, fazem um campo espiritual, me mandam para um hospital espiritual, onde vejo meu pai, minha mãe, um lugar lindo, como se fosse assim um campo bonito, claro, com muito espaço. Depois eu volto de novo. Sua descrição dessas viagens lembra de pessoas que vivenciam experiências de quase morte, em que se veem presas a um cordão de prata, unido ao corpo físico, existindo um limite dimensional, uma fronteira, de onde não se permite que passem, pois não voltaria mais para viver na Terra. Da mesma forma, Gilberto diz que fica ligado ao seu cordão de prata. Eu sinto como se quisesse sair que nem um balão, mas não passo dali. Não passo e acaba retornando ao corpo físico, ao final das sessões. No entanto, esta volta ao tempo presente às vezes é sufocante. Quando boa parte do ectoplasma que havia desprendido para as materializações retorna ao seu corpo, ele costuma ser acometido por tosses violentas, engasgando-o até. Por isso, como forma de revigorá-lo, momentos antes do seu despertar, eu, algumas vezes, pude observar, após a cortina da cabine ser aberta pela espiritualidade, médicos do espaço atuando em seu corpo com aparelhos curativos emitindo jatos de luminosidade variada,
principalmente azul claro, cor cuja frequência vibratória acalma, tranquiliza. Já presenciei também cenas das mais sutis e belas, fachos de luz azul celestial sendo projetados no teto do gabinete em cima do corpo de Gilberto, para que ele recuperasse parte das energias gastas. Tive a oportunidade de testemunhar esse fenômeno várias vezes, mas na reunião de 12 de novembro de 2002 algo especialmente forte aconteceu. A sessão estava sendo presidida pela farmacêutica e bioquímica Helena Nussi Gazzola, que acabara de assumir a presidência do Centro Espírita em substituição ao marido, Ronaldo Gazzola, que havia feito a passagem para o mundo espiritual. Já no início, antes de entrarmos na sala de materialização, pressenti que as vibrações estavam boas. Não sei explicar como isso se dá, mas muitas vezes, logo que chego na casa onde são realizadas as reuniões de materialização, pressinto se o clima energético do ambiente está pesado ou não. Nesse dia, fui invadido por uma leveza no ar e, a seguir, Helena avisaria a todos nós que a ambiência dentro da sala era a melhor possível e que, inclusive, havia testemunhado uma projeção de luz saindo do abdômen e das pernas de Gilberto Arruda. Entramos. 18 enfermos seriam atendidos pelo médico do espaço Frederic von Steen. Ao final dos trabalhos, uma das cenas mais lindas que já vi na vida se descortinou à minha frente. Estava sentado na terceira fila de cadeiras, a uns 5 metros da entrada da cabine de materialização, quando, de repente, naquela escuridão total, em que não se via um palmo à frente, comecei a notar um grande volume de ectoplasma esbranquiçado formando-se junto à entrada do gabinete. Percebi logo, pela experiência, que algo de especial iria acontecer. Ao ser aberta a cortina por alguma entidade, pude observar espetáculo de rara beleza, uma chuva de luz azul curativa, um azul que lembrava a tonalidade de um lindo amanhecer, banhava o corpo do médium. Do ângulo em que me encontrava, pude observar bem de onde partiam aqueles jatos de luzes. Junto ao teto da cabine, se formaram pequenos aglomerados de ectoplasma, semelhantes a nuvens no céu, só que azuis. E dali despencou aquela chuva de luzes. A imagem mais apropriada para descrever o fenômeno seria essa mesmo, uma chuva de luzes. Não que as luzes se precipitassem feito gotas de água. Mas me vem à mente a imagem de quando observamos no horizonte distante, por exemplo, em alto mar, uma pancada de chuva forte. A torrente de água não se precipita como num bloco monolítico, mas em faixas verticais de tonalidades diferenciadas, algumas mais escuras, outras mais claras, denunciando a variedade de densidades das partes das nuvens carregadas que vão se liquefazendo no céu. O coronel aviador reformado Paulo Rui Portela faz uma analogia simbólica que descreve bem essa cena, parece com a água caindo de um regador gigante. E lá estava eu, vendo jatos luminosos, de um azul celestial, precipitando-se de pequenas formações de nuvens ectoplasmáticas sobre Gilberto. Foi lindo. Diante do sublime espetáculo, minha reação imediata foi pensar, gente, o mundo espiritual existe. Que privilégio poder constatar essa realidade com meus próprios olhos. Esses banhos revigorantes não são propriamente uma raridade nessas reuniões. Em boa parte das que participei, observávamos, ao final, um vai-vem frenético de luzes dentro da cabine, cuja claridade, de tão intensa, passava por frestas formadas entre o seu teto e a borda superior da cortina escura que servia de porta do gabinete mediúnico. Não muito comum, porém, podíamos vislumbrar essas luzes diretamente, quando algum espírito abria a cortina. E nesses casos, já testemunhei banhos curativos de luzes que iam do azul ao branco. Algumas vezes, ao término de uma sessão, os fenômenos luminosos eram tão fortes e inusitados que chegavam a brotar do próprio corpo de Gilberto Arruda. Na reunião de 21 de agosto de 2004, o jornalista Luiz Petri, editor executivo do programa Fantástico,
da Rede Globo de televisão, teve a rara oportunidade de observar um desses momentos sublimes. A cortina se abriu e luzes começaram a surgir dentro da cabine. De onde eu estava, mais para o meio de uma fileira de cadeiras, não consegui divisar bem o fenômeno. Mas Petri, sentado na ponta de uma das fileiras, quase numa linha reta em direção à entrada da cabine, pôde enxergar o vulto do corpo de Gilberto deitado numa maca. Do teto, era emitida uma luz azul de pouca intensidade. Mas do abdômen do médium brotava uma luz mais forte, com determinado grau de inclinação, que se chocava contra a parede de madeira do fundo do gabinete. Não sei bem como descrever essa luz. Era como se fosse uma combinação de vermelho e azul. Era um vermelho azulado, afirma Petri. Não pense, porém, que fenômenos especiais de luzes como esses são suficientes para revigorar completamente as energias do médium Gilberto Arruda. Apenas indicam que o desgaste do organismo do sensitivo é de tal monta que, algumas vezes, se faz necessária uma reenergização maior. Mas a verdade é que, invariavelmente, ele sai exausto das sessões de materialização. Fico com muito sono, durmo o dia inteiro. Não tenho ânimo para nada. Desmaterialização de médiuns. A inglesa Elizabeth Esperance também ficava esgotada. Difícil fazer qualquer tipo de comparação com o que sente Gilberto Arruda, mas provavelmente as agruras físicas e psicológicas da médium eram muito maiores, porque a tudo vivenciava acordada, consciente. Numa série de perguntas que lhe fez o pesquisador russo Alexander Aksakov, ela responde que sempre sentia no corpo quando Yolande tocava em alguém ou, ao contrário, era tocada por uma pessoa. E quando o espírito agarrava algo, a médium sentia seus músculos se contraírem, como se as suas mãos houvessem agarrado esse algo. Uma vez, Yolande deu com o pé num cavalete de pintura médium. Imediatamente, sentiu a pancada no seu pé. Há alguns anos, em Newcastle, tinha ela uma rosa na mão, e um espinho cravou-se-lhe no dedo. No mesmo momento, senti a picada no meu dedo. No entanto, o episódio mais impressionante ocorrido com a médium, e que motivou Aksakov a escrever o livro Um Caso de Desmaterialização, foi quando, numa reunião com 15 pessoas, promovida em 11 de dezembro de 1893, em Helsingfors, na Finlândia, seus pés e pernas se desmaterializaram, provocando-lhe grande sofrimento e pânico. Elizabeth Esperance soltou um grito de espanto quando, sentada no escuro, ao colocar as mãos nos joelhos, percebeu que a cadeira estava vazia. Chamou então 5 pessoas para testemunhar o incidente. Uma delas, Vera Gelt, afirmou em depoimento por escrito que, cada vez que alguém passava as mãos sobre o vazio da cadeira, a médium parecia sentir uma grande dor. Pediu de beber 2 vezes pelo menos e, de cada uma delas, bebia com uma impaciência febril. Estava visivelmente angustiada e, enquanto esperava água, contorcia-se nervosamente. A testemunha acrescentou que sobre o fundo branco da cortina da janela, que estava por trás da sensitiva, podia ver distinta e nitidamente a parte superior do seu corpo. Mais tarde, de Esperance diria aos presentes que tinha tido a sensação de que a parte inferior do seu corpo estava sempre no mesmo lugar, mas não podia ser percebida pelas suas mãos. Quando alguém do grupo propôs que a sessão fosse encerrada, pois as forças da médium estavam se esgotando, ela não concordou, pedindo que a reunião continuasse até que suas pernas reaparecessem. Sem que se produzisse o menor movimento nos seus vestidos, continua Vera Gelt ouvia o médium dizer, assim vai bem. Alguns instantes mais tarde, ela disse vivamente, ei-las aqui. Quanto às dobras do seu vestido, eu as vi, por assim dizer, encherem-se, e, sem que soubesse como, as pontas dos pés reapareceram cruzadas como haviam sido antes do fenômeno. A exemplo desse caso, Dante Labate também passou por experiência inusitada. Em 1949,
numa das primeiras reuniões de materialização de que participava no grupo da Fraternidade Irmã Sheila. Ele recorda quando, num determinado momento da sessão, o espírito José Grosso, numa materialização perfeita, colocou a mão sobre seu ombro e perguntou se ele não queria ir até a cabine onde se encontrava o médium Enio Endling. Diante da resposta afirmativa, o ser do astral o conduziu ao gabinete. Ali, Dante perguntou então se poderia tocar no braço do sensitivo. O espírito respondeu que não, mas pediu que esperasse um pouco. Passados alguns segundos, autorizou o toque. Segurei o braço de Enio e o suspendi. Qual foi a minha surpresa? Estava flácido, sem ossos, inconsistente como uma pasta. Soltei imediatamente e José Grosso sorriu. Por incrível que pareça, fenômenos de desmaterialização parcial e até total dos corpos de médiums de efeitos físicos são mais comuns do que se possa imaginar. No lar de Frei Luís, o médium Gilberto Arruda já foi visto com o corpo diminuído e até desmaterializado totalmente por várias pessoas. Um desses episódios impressionantes, ocorrido no início dos anos 1980, foi testemunhado, entre outros, por Helena Gazola. Ela recorda quando, ao lado do marido, estava sentada próxima à entrada da cabine de materialização e a cortina se abriu, descortinando cena inusitada. A cabine se iluminou e o corpo do Gilberto desapareceu. Não tinha nada na cama, só tinha o colchão. Aí, de repente, começou a se formar uma bruma de ectoplasma. A bruma foi se condensando e formando o corpo do médium, que reapareceu deitado na cama da cabine. Fiquei impressionada, pois nunca tinha visto isso. Outro integrante do lar de Frei Luís que passou por experiência inesquecível foi o médico Paulo César Fructuoso, numa reunião também promovida no início dos anos 1980. De repente, num daqueles pensamentos que chegam sem mais nem porquê, passou por sua mente, ainda inexperiente, a dúvida de se o espírito que acabara de surgir dentro da cabine não seria o médium Gilberto disfarçado. Ato contínuo, ao captar telepaticamente o pensamento dissonante, saiu da cabine o preto velho Jeremias materializado, que caminhou até ele e, com sua voz rouca e inconfundível, perguntou: Paulo César, você deseja conhecer a realidade da vida? Diante da afirmativa, o espírito segurou delicadamente a gola de sua camisa e, puxando-o para dentro da cabine, aproximou do leito onde Gilberto estava em transe, profundamente adormecido e ressonando. De todo o corpo do ser espiritual, principalmente do seu tórax, jorrava luz, iluminando o ambiente. Atônito, Paulo César pôde então observar o corpo do médium reduzido para cerca de 30% do seu tamanho normal. Segundo esse médico espírita, virou consenso entre pesquisadores que a redução do aparelho mediúnico corresponde a uma desintegração temporária do agregado de elementos materiais constituintes do corpo do sensitivo, que são então reagrupados pela entidade espiritual para sua própria materialização. O físico do espaço Giuseppe Gleber toca nesse assunto ao ser questionado sobre qual era a mecânica envolvida no complexo processo de doação e retorno do ectoplasma do médium. Quanto mais intenso for o fenômeno, tanto maior será a desmaterialização orgânica do médium. O retorno do ectoplasma cedido é questão de campo atrativo. Se imantarmos o campo A, o campo B se desmaterializa e vem se materializar no campo A. Se mudamos a imantação, a materialização se fez no campo B. Há casos em que se verifica a desmaterialização completa do médium, restando, apenas, uma substância luminosa, que é a parte óssea, a última a ser desmaterializada. De fato, esse é um assunto complexo que, até onde pude chegar em minhas pesquisas e ponderações, demanda uma série de explicações sobre as causas do fenômeno. Às vezes, lendo as respostas de Gleber, me dá uma angústia danada, daquelas que sentia quando, repórter da grande imprensa, não conseguia,
com minhas perguntas, chegar onde queria. No caso em questão, fico imaginando quanto poderia aprofundar os estudos desse tema se tivesse a oportunidade de entrevistar esse espírito materializado de viva voz. No entanto, por sua explicação, me parece que ele sustenta que, quanto mais consistente o corpo materializado do espírito, mais o corpo do médium desaparece. Ou seja, nos casos de materializações perfeitas, em que o espírito esteja ali completamente, como que em carne e osso, com todos os traços e atributos humanos, o corpo do médium poderia até mesmo se desmaterializar por completo. Mas isso ocorreria sempre, e somente, nessas situações de materializações perfeitas. Quando Gleber fala dessas materializações, se refere apenas a casos em que o espírito se materializa com seu próprio corpo astral ou também quando utiliza emprestado perispírito do médium. Rocha Lima, numa palestra que deu em 1977, no lar de Frei Luiz, sobre materialização, afirmou, sem excluir outros casos, creio eu, que o fenômeno de desmaterialização parcial do médium poderia se dar quando, por falta de energia ambiente adequada, ele tinha que ceder seu próprio corpo astral para o espírito poder se materializar. São as materializações que classificava de fisicalizações, em que o médium se desdobra na cabine e, desdobrado, seu perispírito vem para fora da cabine. E pela mente do espírito que quer se materializar, ele cobre, como um grande artista, todo o perispírito do médium, preso por um laço, cordão fluídico que se nutre a forma materializada das energias do médium. Daí a razão da perda de peso, que o médium apresenta, muitas vezes até sumindo seu corpo na cabine, para que a forma materializada possa realizar toda a sua aparência. Para Paulo Larosa, a desmaterialização do corpo do médium pode ocorrer tanto neste caso como também quando o espírito usa seu próprio corpo astral, desde que não haja energia ambiente suficiente para a ocorrência normal da materialização. Segundo ele, quando o espírito utiliza o corpo astral do médium para se materializar e o sensitivo se encontra sem energia suficiente em seu corpo físico, os mentores espirituais da reunião o conduzem para recarregar suas baterias numa dimensão extrafísica. E, por incrível que pareça, o médium se desdobrará com os constituintes atômicos do próprio corpo físico, que então, dentro da cabine, se desmaterializa parcial ou totalmente, dependendo da intensidade do fenômeno. No outro caso, quando o espírito usa seu próprio corpo astral, pode ocorrer o mesmo, desde que não haja energia espiritual suficiente concentrada no corpo do médium. Energia que, misturada ao ectoplasma do sensitivo, é fundamental para o processo de materialização. Se a energia estiver fraca, o médium terá que captá-la na espiritualidade. Nesse processo, seu corpo também se desmaterializa, porque essa energia é tão concentrada que ele não poderá buscá-la simplesmente desdobrado com seu corpo astral. Ele tem que levar o corpo físico para armazenar essa energia no plexo solar e na pineal. Para trazer essa energia de volta, ele tem que trazer com o corpo físico, porque ela vem tão concentrada, em tão grande quantidade, que não dá para trazê-la em seu perispírito. Na prática, o médium reabastece o corpo físico, como se fosse um galão vazio, e o traz de volta, continuando assim a materialização. Rocha Lima reuniu, em alguns de seus 8 livros, inúmeros exemplos de desmaterializações, parciais ou não, do corpo mediúnico e até mesmo de redução da massa do seu volume, extraídos da literatura espírita a partir de suas próprias experiências. Numa reunião no lar de Frei Luiz, em 25 de janeiro de 1974, registrada em Memórias de um Presidente de Trabalhos, ele e outros integrantes do grupo presenciaram, em dado momento, o corpo do médium Gilberto, que estava adormecido, ficar com apenas 50 centímetros de comprimento. Em outro livro, O Grande Investidor,
Rocha Lima imortalizaria um fato maravilhoso ocorrido na reunião de 2 de outubro de 1982, com a presença de 72 pessoas, dentre elas o coronel aviador Paulo Rui Portela. Pela quarta vez o corpo do médium se desmaterializou, como também os lençóis do leito. Luzes deslumbrantes jorravam da cabina do Dr. Bezerra de Menezes, refletindo-se no teto do santuário, em faixas luminosas laterais. Ainda entravam os irmãos na nave, já as entidades materializadas na cabine mediúnica do Dr. Frederico jorravam luzes astrais de intenso alvor. Diversos médicos materializados tratavam de 10 irmãos enfermos e 3 crianças, também, enfermas. 5 médicos assistiram a esta magnífica reunião. Após tratar com luz astral um irmão enfermo, esta entidade alta e corpulenta entrou na cabine, iluminando-a. Abriu as cortinas, aplicando luz com sua destra no leito vazio, em toda extensão do mesmo. À medida que ele assim operava, desciam do alto da cabine como que nuvens de ectoplasma condensado, com formatos de peças anatômicas, cabeça, busto, pernas, etc., ficando, à vista de todos, o corpo do médium reconstituído e integralmente materializado no leito. Depois a entidade fechou a cabine com as cortinas espessas e duplas. A partir de observações sistemáticas no lar de Frei Luiz e da análise de casos clássicos semelhantes ocorridos na história do espiritualismo moderno, o médico Paulo César Fructuoso constataria que quando tal fenômeno acontece, as formas materializadas adquirem maior perfeição, vigor e agilidade. Quanto maior a desmaterialização do médium, melhor a materialização do espírito. O fato atinge proporções tão extraordinárias que, por vezes, o médium perde segmentos inteiros e fundamentais do próprio soma, como as pernas, tronco e cabeça. O ideal seria se pesquisadores pudessem entrar a qualquer momento numa cabine sempre que ocorresse uma materialização perfeita, para checar se nesses casos o corpo do médium costuma se desmaterializar, total ou parcialmente. Mas seja com que periodicidade esse fenômeno se dê, episódios como o da desmaterialização parcial do corpo da médium inglesa Elizabeth Spence revelam outra informação preciosa. Mesmo que o corpo físico desapareça aos olhos comuns dos mortais, de alguma forma ele continua ali. Melhor dizendo, seu corpo etérico permanece sustentando-lhe a vida. Seres do astral ensinam inclusive que não se deve passar a mão pelo espaço vazio do sensitivo, pois o corpo etérico continua a existir e qualquer movimento brusco pode até mesmo provocar a morte do médium. O caso de Desperance que, acordada, podia descrever as dores que sentia quando alguém passava a mão pelo vazio do seu corpo, fornece a dimensão aproximada do que é capaz de ocorrer em casos semelhantes. Era como se o seu corpo estivesse ali, embora num estado atômico rarefeito, dotado de supersensibilidade. Por isso, quando alguém passava a mão pelo vazio, parecia atingir seus órgãos internos. Relatos de outras experiências do gênero demonstram que também pode haver, em determinadas situações, apenas a desmaterialização da camada mais externa do corpo humano, possibilitando-se até a observação do seu interior. O delegado de polícia Rafael Ranieri relembra uma impressionante reunião de efeitos físicos no grupo espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, quando foi levado para a cabine de materialização onde se encontrava, em transe, o médium Francisco Peixoto Lins. Ao penetrarmos nela quedamos admirados diante de um espetáculo grandioso. Deitado na cama em nossa frente estava o médium Peixotinho como se estivesse morto. O seu corpo, porém, estava todo iluminado interiormente. Víamos a superfície de suas mãos, braços e barriga, embora estivesse vestido de pijama, como se fosse de vidro, e 2 ou 3 centímetros abaixo, interiormente, dessa superfície, luminosidade igual à do vagalume, saindo de dentro para fora. Na região do plexo solar,
A luz era intensíssima e nas mãos notavam-se os clarões verdes interiores. Transformara-se a cabina numa doce claridade de luar. Experiência semelhante foi testemunhada pelo médico Joaquim Vicente de Almeida, antigo colaborador do lar de Frei Luís, em 1972, pouco antes do início da sessão de cura de sua mulher, Dilta de Moraes Almeida, que tinha um câncer no endométrio uterino.